Ontem e hoje, nada se viu na imprensa comercial sobre a informação de que o senador Ciro Nogueira recebeu dinheiro vivo de pessoas ligadas ao PCC, de acordo com o ICL Notícias. Em geral, a imprensa brasileira age de um modo estratégico para fazer parecer que é isenta, e uma das manobras que ela utiliza com alguma frequência é a omissão. Quando há uma denúncia a respeito de alguém, uma pessoa ou uma empresa que tem algum elo com os meios de comunicação comerciais, seja por meio de patrocínio ou um candidato a algum cargo político pela direita, a imprensa simplesmente ignora. É uma tática bastante eficaz. Ou quando a denúncia é muito grave e os jornalistas não podem ignorar, estes veículos de comunicação divulgam as informações de um modo que consigam proteger o nome do envolvido, sem gerar muitos prejuízos à sua imagem. Nas últimas semanas, o Brasil ficou sabendo que há um esquema bilionário de corrupção dentro do governo do estado de São Paulo, com manobras de funcionários do governo para beneficiar grandes nomes empresariais, como o dono da Ultrafarma e o diretor da Fast Shop. Sobre este assunto, a imprensa publicou uma matéria aqui e outra ali, sem muito destaque, e sempre omitindo que o governador do estado de São Paulo é o bolsonarista Tarcísio de Freitas. A omissão do nome dele poderia até ser compreendida como uma forma responsável de tratamento jornalístico, no sentido de dizer que Tarcísio, embora seja governador de São Paulo, pode até não estar envolvido na corrupção que acontece em determinado setor dentro do seu governo. Porém, a diferença de tratamento quando fatos criminosos ocorrem em governos de esquerda é extraordinariamente evidente. Quando aconteceu o mensalão, muitos nomes surgiram, principalmente de políticos da direita. O personagem mais célebre do mensalão foi o hoje bolsonarista Roberto Jefferson, do PTB. Mas, depois de tanta matéria sugestiva, Lula é que ficou marcado como o grande nome no mensalão, mesmo sem nunca terem dito ou apresentado provas do envolvimento dele. As matérias sobre o assunto sempre davam a entender, mesmo de forma indireta, que Lula era o principal autor daquele mecanismo de corrupção dentro do Congresso. Na Lava Jato, com o Petrolão, porque o Lula era o presidente da República, a ideia que a imprensa sempre manifestou era de que ele era obrigado a saber da corrupção que acontecia na Petrobras. Ainda mais depois do PowerPoint do Deltan Dallagnol, que fez questão de colocar Lula no centro de todos os crimes da Lava Jato. E no fim ficou apenas com a acusação de que ele teria ganhado um imóvel como propina. Mas a ajuda do procurador foi imensamente grande para que a imprensa publicasse e espalhasse a mentira sobre o Lula, tentando transparecer que os jornais eram isentos. Ou seja, apenas porque o procurador fez e mostrou um PowerPoint, aquilo se transformou numa verdade absoluta, com matérias, comentários infindáveis sobre o assunto, colocando Lula no centro de um esquema de corrupção, que realmente aconteceu, mas que foi praticado especialmente por políticos da direita, o que até hoje a grande maioria dos brasileiros não sabe. E agora, no caso da fraude do INSS, que começou no governo Bolsonaro, a imprensa transmite a ideia de que era exigível de Lula que tivesse conhecimento do desvio do dinheiro dos aposentados, ajudando o discurso mentiroso do bolsonarismo. Mas, ao mesmo tempo, quase não tocam na informação fática de que a fraude começou no governo Bolsonaro por um descumprimento legal praticado pouco tempo antes das eleições de 2022. Aliás, a imprensa nem sequer demonstra exigir de Bolsonaro que ele tivesse conhecimento do que acontecia no INSS, como fazem em relação a Lula. É por tudo isso que não se sustenta a suposta alegação de que deixar de citar o nome de Tarcísio de Freitas no esquema de corrupção do governo de São Paulo seja apenas uma medida de cautela e responsabilidade jornalística. Depois da operação da PF na Faria Lima, já vieram à tona outras informações importantíssimas sobre o caso. Sabe-se por algumas matérias esporádicas que o responsável por abrir contas para o PCC em fintechs da Faria Lima era chefe do Departamento de Segurança Institucional do governador Tarcísio de Freitas. Essa notícia foi divulgada em alguns sites, porém teve pouquíssima visibilidade e não ganhou o destaque que deveria ter, já que Tarcísio de Freitas quer se candidatar à presidência no ano que vem e a sociedade tem o direito de saber com que pessoas ele se relaciona. Mas, ao mesmo tempo em que não diz quase nada sobre a corrupção no governo de Tarcísio e sobre a relação dele com um dos envolvidos no esquema entre Faria Lima e PCC, a imprensa faz questão de publicar declarações benéficas do próprio Tarcísio. Depois da operação da PF, Tarcísio tentou surfar no trabalho do Ministério da Justiça do governo Lula. Sem citar o governo federal,
disse que a operação era uma resposta do Estado ao PCC, como se o Estado de São Paulo fosse o responsável pelas investigações. Mas a verdade é que a operação surgiu sim de uma primeira investigação do Ministério Público de São Paulo sobre a adulteração de diesel, mas o caso envolvia desvios de tributos federais, o que fez com que as investigações fossem parar nas mãos da Polícia Federal por muito tempo. Além disso, o Ministério Público de São Paulo não é subordinado ao governo do estado, o que mostra que Tarcísio nunca nem teve nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto e nem foi responsável por incentivar o trabalho policial. Ou seja, como governador de São Paulo, Tarcísio não teve nada a ver com o trabalho da PF, mas de uma frase vazia sobre a operação, divulgada pela grande imprensa, muitos acabam tendo a conclusão falsa e fabricada de que ele tem créditos sobre a operação. Mas o importante fato que se refere ao seu relacionamento com um membro do PCC, preso por abrir contas para a facção em fintechs da Faria Lima, isso quase não é divulgado. Por fim, mais um fato que demonstra como a imprensa age em relação a certos aliados. Foi o seu comportamento ontem e hoje, após o ICL divulgar que o senador Ciro Nogueira recebeu dinheiro a mando dos dois principais agentes do PCC no esquema na Faria Lima, o Mohamed Hussein Murabi, chamado de Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. A notícia é muito séria, tem a capacidade de modificar o comportamento dos eleitores no Brasil, retirando do Congresso figuras que atuam para o crime e contra a sociedade, mas não ganhou notoriedade nenhuma da grande mídia. A informação veio de uma fonte dos jornalistas Leandro Demore e César Calejon, que além de dar entrevista para eles anonimamente, também depôs a própria Polícia Federal. Essa informação gravíssima não teve importância para os grandes veículos de imprensa brasileiros. Ontem, o Fantástico não citou o assunto, nem mesmo dando os créditos ao ICL. Ou seja, se o problema fosse o receio de possíveis implicações ao publicar a informação, o programa poderia ter colocado nas costas do próprio ICL a responsabilidade sobre a sua veracidade, mas não deveria ter sido ignorada como foi. E hoje os brasileiros também não encontram nada sobre o assunto nas capas dos jornais da grande imprensa. Aliás, os principais jornais do país, Estadão e Folha, nem sequer trouxeram em suas capas o desdobramento da operação da PF na Faria Lima, passando a impressão de que não se interessam em cobrir esse tema, o que não acontecia na época da Lava Jato, por exemplo. De novo, fica evidente a omissão desses jornais. Ciro Nogueira, depois de ser exposto pelo ICL, se fez de vítima e escreveu um longo ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fazendo várias acusações contra o ICL e colocando seus sigilos à disposição da Justiça. Um dos pontos que chama atenção no ofício do senador é a forma como ele se referiu ao ICL, que é um veículo de imprensa independente sem comprometimento com patrocinadores. Ciro Nogueira disse que o ICL atua como pistoleiro da esquerda. Agora, é necessário refletir sobre essa afirmação do senador, e a reflexão que fica é: se o ICL age como um instrumento de pistolagem da esquerda, é possível concluir que a grande imprensa, jornais, rádios e TVs de alta circulação, seria a pistoleira dos políticos de direita? Parece-me importante pensar sobre esse assunto.